Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando no capítulo 11. O capítulo 11 ele fala sobre a superioridade da fé. Ele destina alguns versículos para trazer uma descrição da fé e depois ele fala de demonstração de fé através de exemplos. Eu já falei de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão e agora eu vou falar de Isaac. Então eu já estou aí, portanto, nos patriarcas. Abel falou de fé e adoração. Enoque falou de fé e vida ou vivência com Deus, caminhada com Deus. Noé fala de fé e trabalho. E agora os patriarcas, começando com Abraão, fala de fé e espera. Aqueles que esperaram em Deus. Eu falei de Abraão e agora Isaac. Versículo 20 diz assim: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Vocês podem ver que não vou entrar no detalhe da venda do direito de primogenitura por parte de Esaú, mas no que se diz respeito à terra, a morar na terra. Porque Deus havia feito uma promessa a Abraão, para que ele saísse da casa do pai dele, do meio da parentela, ali de Ur dos Caldeus, e fosse para a terra de Canaã. E que Deus daria essa terra para ele. E ele viveu toda a sua vida como um estrangeiro em terra estranha. E não tomou posse da terra. Veio Isaac da mesma forma. Isaac também ele viveu ali como um estrangeiro em terra estranha. E antes dele morrer aqui, ele abençoa quem? Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles, que os seus filhos herdariam aquela terra. Então agora vem Jacó. Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Então, da mesma forma como foi feito Isaac, agora Jacó também faz. Antes dele morrer, Jacó chama os seus 12 filhos e também os 2 filhos de José e abençoa todos eles no que se diz respeito à herança da terra, porque eles ainda estavam como estrangeiros em terra estranha. E veja bem, José agora, ele estava no Egito. Por quê? Porque o seu pai tinha saído da terra de Canaã e ido para o Egito. E no Egito, ali, a família cresceu. E José, sendo o segundo governante ali de todo o Egito, acima dele somente o faraó, chega um dia que José morre e logo, à beira da morte, ele diz, pela fé José, no fim da vida, fez menção. Ele fez menção de quê? Vamos ver. Fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Então, antes de José morrer, ele chama alguém, com certeza ele faz ele abençoa provavelmente os seus filhos, aqui não relata, mas ele dá instruções a respeito do êxodo dos israelitas ali da terra do Egito e dá instruções para quem? Para aqueles que estavam à sua volta a respeito dos seus próprios ossos. Olha, quando vocês saírem dessa terra, para uma terra que Deus prometeu a Abraão, levem consigo os meus
ossos. Não deixem meus ossos aqui na terra do Egito. E agora, a partir do versículo 23, vai falar de Moisés. Moisés fala de fé e conflito. Diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Portanto, aqui está falando agora da fé e o conflito. Por que fé e conflito? Porque Deus, o povo já fazia aproximadamente 400 anos que estavam ali no Egito como escravos. E agora Deus levanta Moisés. Moisés foi escolhido desde o berço. E aqui diz que pela fé, Moisés, recém-nascido, seus pais agiram por fé, escondendo a criança por 3 meses. Vocês podem ver que tudo na vida de Moisés foi por fé. Por fé, os seus pais o esconderam por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, a sua mãe pega Moisés, coloca no cesto betumado e coloca no Nilo, e o Nilo leva este cesto, e ela confiou, porque ela tinha fé, que Deus guiaria aquele cesto para algum lugar. Ela não sabia, mas pela fé ela estava agindo. Joquebede, ela agiu por fé. E o cesto foi impulsionado, foi levado, porque aquela mulher agiu por fé, e ele foi levado até a filha do faraó. E ali ele foi criado como filho da filha de faraó. Ele era provavelmente, ou seria provavelmente, o futuro herdeiro do trono. Mas, no meio desse conflito todo, o que eu serei? Serei aquele que estarei ao lado do meu povo, ou serei aquele que vou estar aqui no trono do Egito? Mas diz aqui que Moisés, já adulto, sabendo de que povo ele pertencia, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, com o povo hebreu, a desfrutar. Ele preferiu ser maltratado do que desfrutar o quê? Dos prazeres do pecado. Com certeza tinha ali muitos pecados ali no Egito, ali na casa do faraó. Então ele preferiu ser maltratado com o povo do que desfrutar dos prazeres do pecado e também dos tesouros do Egito. Ele contemplava a sua recompensa, ele contemplava um tesouro maior, que é o tesouro que está na eternidade. E diz aqui que pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, pela fé perseverou, porque via aquele que é invisível. E diz aqui que também pela fé, naquela noite, ele celebrou a Páscoa antes do anjo da morte visitar todos os primogênitos no Egito. Ele celebrou a Páscoa, pegou o sangue, passou nos umbrais da porta. E tudo isso ele fez pela fé, porque ele não viu o anjo da morte, mas ele passou. E depois, o anjo da morte visitou todos os primogênitos e ele conseguiu tirar o povo do Egito. Mesmo vivendo a vida conflitante, ele escolheu o melhor e pela fé. E tudo isso aconteceu na vida de Moisés. Ele falou assim, pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Aqui ainda continua com relação
a Moisés, que pela fé o povo atravessou guiado por quem? Por Moisés. E como em terra seca, quando os egípcios tentaram fazer entrar atrás do povo, eles morreram afogados. Agora sim, no versículo 30 e o 31 vai falar de Josué e Raabe, fé e vitória. Olha, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então, pela fé, o que Josué fez? Josué, ele deu 7 voltas, e no último dia, mais 7 voltas, e pela fé, os muros caíram. E eles venceram a cidade de Jericó. E também, por outro lado, quem estava dentro da muralha, aqui vemos a fé de Josué, que estava do lado de fora, sem nenhum equipamento, eles destruíram a muralha. Do lado de dentro tinha uma mulher, uma prostituta Raabe. Pela fé, ela confiou naqueles espiões, e pela fé, ela ficou ali aguardando o momento. Ela acolheu aqueles espias e ficou aguardando o dia fatídico em que eles invadiriam. E neste dia da invasão, ela foi poupada juntamente com toda a sua família. A partir do versículo 32, parece que o nosso escritor aqui, aos Hebreus, ele estava com pressa. E ele começa a falar assim, olha, o que mais direi? Eu não tenho tempo. Eu poderia continuar relatando de muitos outros homens com suas minúcias e detalhes, aquilo que eles fizeram ao longo de suas vidas, como eles agiram baseado na fé, para encorajar vocês, hebreus, que estão agora passando por lutas e tribulações, sendo perseguidos por parte daqueles hebreus que seguem o judaísmo. Ele, olha, que direi mais? Não tenho tempo para falar. E ele começa de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Todos estes homens agiram por fé, os quais pela fé conquistaram reinos, olha, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus filhos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar a ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo maior para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Parece que o hebreu estava assim, olha, todos estes homens agiram por fé e nenhum deles receberam aquilo que havia sido prometido, que era o Messias. Mas, agora, Deus havia planejado algo melhor para nós. Aqui, este escritor provavelmente era hebreu, e ele estava se colocando como um hebreu. E glória, Deus havia planejado algo para nós, hebreus, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Por quê? Porque agora o Messias já havia sido manifestado, trazendo assim a realidade das coisas. Porque tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento eram sombras. E esta sombra estava apontando para uma realidade. E esta realidade era Cristo.
quando Cristo veio aqui nesta terra. Então por isso, olha, porque para que conosco fossem eles aperfeiçoados, porque Deus havia planejado algo melhor para nós. E que esse algo melhor era a vinda do Messias prometido. E todos esses homens morreram na esperança de que um dia veria o Messias prometido, desde lá de Gênesis 3,15. O próprio também Jacó, quando abençoou Judá, ele disse que o cetro não apartaria da casa de Judá até que viesse o prometido, até que viesse Siló, ou algumas traduções, até que viesse o prometido. Quem era esse prometido? Jesus. Moisés também falou que do meio do seu povo levantaria um profeta maior. Tudo isso estava apontando para Jesus. E todos estes homens morreram, agiram por fé, morreram, passaram para a eternidade e não contemplaram isso. Mas que nesses dias aqui, nos dias do escritor aos Hebreus, provavelmente quando ele escreveu essa carta, o templo em Jerusalém ainda estava de pé, devido ao tempo do verbo de algumas das passagens aqui inseridas. Então, ele disse, olha, tudo isso que aconteceu aqui foi algo que havia sido prometido na sua palavra. Inclusive, ele já começa a carta aos Hebreus falando desta maneira. E a partir do versículo 32, parece que ele, olha, eu não estou tendo tempo mais. E ele começa a falar desta galeria de homens aqui. E ele não dá os pormenores do que eles fizeram. Ele fala que conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Quem fechou a boca de leões? Davi, Daniel. Conquistaram reinos, Josué e os juízes, o período dos juízes, Gideão. Eles venceram reinos. Que dirá mais? Temos aí, apagaram o poder do fogo. Os 3 jovens na fornalha, eles apagaram o poder do fogo. Escaparam do fio da espada, e foram vários. Davi, todos os outros homens escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Quem poderia? Sansão, mesmo fraquinho ali no cárcere, ele derrubou o templo do deus Dagon e venceu os filisteus. Tem mais, tornaram-se poderosos na batalha, tiveram vários poderosos, puseram em fuga exército estrangeiro. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram seus mortos de volta. Sunamita, que o filho morreu e pela fé ela agiu e teve o seu filho de volta. Ele diz, uns foram torturados e recusaram ser libertados. Jeremias, ele foi torturado, foi colocado no calabouço. E diz aqui ainda, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, segundo a tradição, Isaías, o profeta, ele foi cerrado ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras. E ele cita aqui, todos estes homens do passado, eles passaram por muitas lutas, mas tudo isso, eles agiram através da fé. Portanto, está aí o capítulo 11 da carta aos Hebreus, que fala da fé e mostra aí a galeria dos heróis da fé. Até o próximo vídeo, que Deus em Cristo o abençoe.